Se você começou 2022 com aquela motivação típica de início de ano para realizar metas na sua vida, esse episódio é para você. Eu sou a Nai. E eu sou a Nath e esse é o Nanos Podcast. E hoje nós vamos falar sobre metas, né? No último episódio nós falamos sobre como se organizar financeiramente agora para esse início de 2022. Foi um episódio que foi ao ar em dezembro do ano passado. Então, nada mais justo do que começar 2022 falando sobre metas, que também tem tudo a ver não só com finanças, mas com todas as outras áreas da nossa vida. E hoje a Nike vai, né, falar mais para a gente, que ela que é especialista em organização. Então, a gente também aqui no podcast confessamos que não aguentamos mais posts sobre metas. Não, agora... a nossa frase do início do podcast poderia ser: se você entrou no Instagram depois das suas férias e se deparou com 1 milhão de stories, de posts sobre metas, esse episódio é para você. Mas gente, eu não sei se... eu não sei se assim, né, a gente... também, a gente meio que vive numa bolha, então a bolha do meu feed era só isso, e a Nai também, então a gente acaba comentando, né? Mas assim, eu acho que nada é chato, a gente zoa e tudo mais, mas acho que todo mundo acaba entrando nessa vibe aí de renovação, esperança, essas coisas que vêm com o novo ano, né? Toda vez que tem essa virada de ano, a gente acaba se inspirando mais, entra nessa energia de motivação e tal. Então, eu acho que é interessante, sim, é um tema interessante. Acaba que todo ano, né, as pessoas acabam fazendo algumas metas e fica frustrado, não consegue, e depois rola, né, várias deprê aí. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. E então, para começar, a primeira questão é, Nai, qual é a diferença de metas para simplesmente listas de início de ano? Porque às vezes a gente vê lá, né, metas, aí são listas, mas só que, né, tem uma diferença aí do que são exatamente listas e o que é realmente uma meta. Sim. Você pode explicar e falar mais um pouco para a gente sobre isso? Sim, sim. Se a gente for para o que é mais simples, a meta ela tem um prazo estabelecido para você alcançar. Então, toda aquela ação que você deseja realizar, ou o objetivo, né, do ano, eu tenho esse objetivo para esse ano. E aí, quando você coloca um prazo específico, já virou a meta. Então, eu vou fazer. Não, esse ano é o objetivo desse ano. Mas até qual mês desse ano? Até 31 de dezembro de 2022 é a sua meta. E é legal também você já pensar mais ou menos como que você vai realizar esse objetivo, né? O que vai te ajudar, quais ferramentas. Então, assim, pensar numa meta não é só pensar, por exemplo, em fazer mais exercício em 2022. Isso é um desejo. Você pode colocar lá na sua lista de intenções do ano fazer isso. Mas para virar uma meta, aí você vai pensar como você vai fazer isso e como é que vai ser essa rotina. Então, você vai pensar na metodologia, todo o processo para alcançar esse objetivo maior, que é fazer mais exercícios em 2022. Então, vai ser 3 vezes na semana, vão ser 2 vezes na semana, qual horário que vai ser. Você espera estar mais ativo, e vai começar quando? Esse mês que vem, todas essas coisas. Então, o prazo pode ser para começar e pode ter um prazo também para em dezembro de 2022 você ter alcançado essa constância no exercício físico. Não, realmente. Tem também, a gente sempre fala, né, quando fala em metas, para utilizar o método SMART, que é aquela coisa, né? Tem que ser uma meta específica, tem que ter um prazo, como a Nay falou. Ela precisa, né, ser realista, pode ser até muito desafiadora, mas precisa ser realista. Então, pensar nesses pontos, como a Nay falou, né?
e utilizar essa técnica do método SMART como como uma, É porque como que eu a posso falar? técnica SMART é uma, como se fosse essa metodologia para você delimitar a sua meta, de fato. Isso, Né? Então, você quiser um passo a passo para como que eu vou pensar na meta. Então, usa. Isso utilizar como base. Isso. Era isso que eu queria falar. Uhum. Mas, Sim. assim, não significa que você precisa desse método para desenhar as suas metas, porque é algo que, tipo, vai que você não quer definir, sei lá, a forma que você vai medir. Enfim, não significa que você não pode ter uma meta Sim. sem utilizar Eu esse. acho que também tem gente que pensa, para poder não desistir, também pensa assim, no que aquilo, foca mais no que aquilo vai te trazer, né? Na sensação, sei lá, exercício físico. Se você sente muitas dores, eu vou melhorar, parar de sentir dor. Não necessariamente no emagrecer, quanto que você precisa emagrecer. Isso. Porque, Porque a gente vai pensar no objetivo que essa. Exatamente, você pensa no objetivo e na meta. E no resultado. Qual é o resultado que isso vai te trazer? E às vezes a gente tende, por exemplo, na questão do exercício físico, tende a pensar só, eu tenho que ir 3 vezes na semana, eu tenho que ir todo dia. E aí eu tenho que ir todo dia para emagrecer. Ou, enfim, só fica nessa de tenho que ir todo dia, sem pensar em qual o resultado, qual o retorno disso para a pessoa que você é. Qual o retorno que isso vai te dar? Como você falou, eu quero ser mais saudável, não quero mais sentir dor. E aí, quando você pensa no motivo mesmo, né, no propósito de estar fazendo isso, aí vem a motivação também, uma motivação a mais, porque você vai ser essa pessoa que não sente mais dor, ou que reduziu as dores, ou que é uma pessoa que depois que faz exercício físico se sente mais animada, enfim, mais disposta. Então, sim. a gente tende a pensar no hábito, no novo hábito, principalmente esse. Como, é um sacrifício porque eu preciso perder 20 quilos. Às vezes, não é esse o motivo, né? A motivação não vai vir daí, dos números. É verdade. E como que você aconselha, assim, de fato, a fazer metas, né? A gente acabou falando um pouquinho sobre isso já, mas, assim, você acha que precisa ser uma coisa super elaborada, ou pode ser num caderno, pode ser no Notion, pode ser no bloco de notas, igual eu vejo muita gente fazendo também. Os posts do Redes Os foram posts, todos com bloco de notas. E o engraçado é que a maioria não era meta, como a gente está falando, não era meta. Era vou investir mais. Nas verdade. listas deles. Então, assim, o que eu acho que uma coisa que a meta tem que ter é prazo. Então, se você vai pensar em alguma coisa, prazo para começar e prazo para você observar o resultado. Então, você pode ter metas intermediárias. Sei lá, vamos pensar em outro exemplo aí. Juntar R$ 2.000 esse ano como reserva para ser a reserva de emergência. Pode ser outro valor, mas enfim. A gente tem um valor. Quando é que você vai começar a fazer essa reserva? Então, o prazo para começar. Vamos dizer que eu vou começar mês que vem, porque é janeiro, né? Muito louco, janeiro, pagando as contas de dezembro. Então, a partir do mês que vem, eu vou me organizar, vou analisar minhas contas para ver quanto que eu consigo economizar por mês para eu alcançar esses R$ 2.000. Até quando? Até junho, até dezembro. E aí, para você fazer o seu planejamento, né? Então, eu acho que o prazo é o principal. E esse prazo o inicial e um final, assim, para você, não, aqui eu consegui essa meta, medi essa meta aqui, alcancei nesse mês. E é interessante também você quebrar a meta em partes menores, porque aí você vai fazendo aos pouquinhos e vai conseguindo ver também resultado à medida que você vai fazendo, você vai vendo que está avançando, para não querer fazer tudo. Eu vou juntar os R$ 2.000 em dezembro.
né? Para conseguir. É uma coisa, um exagero, mas é como se fosse isso. Ou vou fazer um relatório, vou estudar para fazer um concurso que vai ser em dezembro. Eu sei que vai ter esse concurso em dezembro. Eu vou deixar para estudar só em dezembro? Ou eu posso começar É, do mês que vem, já, né? Fazendo pouquinho, estudando de pouquinho a pouquinho para conseguir fazer. Ou uma viagem de férias, a mesma coisa. Como é que você vai planejar isso? Em março eu vou fazer isso, e aí a cada mês vai fazendo uma atividade para planejar ou para fazer acontecer a viagem. Eu acho que é o essencial. Depois disso, você pensa exatamente nessa questão, no planejamento de como fazer porque cada meta vai ter sua especificidade, né? Aí, como você é, falou, trazendo o método SMART, uma outra coisa importante, e que para não virar só lista de desejos, é você colocar uma meta muito específica. Não simplesmente colocar que quer fazer uma viagem em dezembro de férias, mas especificar para onde vai ser essa viagem, de quantos dias que você quer passar, quantas pessoas vão. é, aí daí você já vai definir quais os passeios, o que você gostaria de fazer lá, qual o seu teto de gastos. Então, porque senão, quanto mais específico você for, e não é detalhar, mas ser específico no que você quer fazer, porque não precisa detalhar tudo que vai acontecer na viagem, por exemplo, no texto da meta, mas ser muito específico para quando você olhar, você saber, eu tenho que fazer isso aqui, para não ficar uma coisa muito genérica e algo que não indica ação. sim. E aí, outra É, coisa que você disse muito importante também, a gente não precisa limitar nossos sonhos nem nossas metas, mas elas têm que ser execuíveis, né? Não adianta, por exemplo, querer fazer 3 viagens em 2022, sendo que você tem condição de fazer uma. Querer, é, né? Então, sim, pensar nas suas condições, no seu contexto, no tempo disponível, dinheiro disponível, para você pensar numa meta que seja execuível. verdade. E outra questão também com esse assunto aí sobre metas, né? É que a gente sabe que toda meta é desafiadora e tudo que a gente vai fazer, assim, se propõe a fazer, é um pouquinho assim, a gente tem que se esforçar, tem um esforço a mais e tudo mais. E como que acaba que no meio do caminho, às vezes acaba a gente, ai, não tô aguentando mais fazer tal coisa, né, para alcançar essa meta. E como que a gente se mantém motivada para alcançar as metas? Assim, você tem dicas para se manter ali firme na caminhada? Para manter firme na caminhada. Acho que a primeira coisa é que essa meta ela faça sentido para você, que ela tenha a ver com o que você quer realizar, quem você quer ser. Nesse sentido de pensar no resultado da meta. Se faz sentido para você adquirir um hábito de fazer exercício físico, faz sentido por quê? Não é só porque eu quero emagrecer, é porque eu quero ser musculoso, é porque, sabe? Não necessariamente, e também não precisa fazer o exercício da moda, não precisa fazer musculação, não precisa fazer yoga. Talvez só fazer uma caminhada ou fazer um funcional, uma coisa mais leve, para você já te dar satisfação de se manter em movimento. Então, a primeira coisa é que essa meta faça sentido. A mesma coisa a que a gente já estava falando essa semana sobre o outro episódio de concepção de sucesso. A gente às vezes bota uma meta na nossa vida que não faz sentido para a gente, faz parte da vida da outra pessoa. E essa É, pessoa que a gente admira e tal, mas não é uma meta que se encaixa para a nossa vida. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é sempre ter qual é o resultado final que você espera. Então, quero viajar, a minha meta é essa. Por que eu quero viajar? Eu quero ser uma pessoa que aproveita mais a vida e não vive só para trabalhar. Quero para ter esses momentos legais com a pessoa né, com o meu companheiro, com a minha família, ou comigo mesma. Enfim, conhecer novos lugares. Saber o que essa meta vai agregar na sua vida, na sua identidade.
Verdade. E porque é isso, né? Pensar em quem você quer ser é uma motivação muito maior do que, pô, quero perder 20 quilos. Esse É. é porque é o exemplo mais fácil de entender, gente, mas tem vários Não, outros eu acho exemplos. que essa questão de metas tem a ver também com a questão que você sempre fala também lá no seu Instagram, que é como criar novos hábitos. Dependendo da sua meta, né, eu acho que tem a ver também como criar novos hábitos. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu tinha como meta, não era exatamente uma meta, assim, mas eu tinha em mente, porque antes eu tinha muita dificuldade de acordar cedo. E hoje em dia eu sou a louca que domingo, às vezes eu tô 5 e pouca falando com a Nai, né? Porque a Nai também é louca e acorda cedo. Por que você acorda cedo? Porque as pessoas. Por que você acorda cedo? Porque eu quero, caralho. Tipo isso. Cara, domingo às vezes. Acordar uma hora dessa. Porque eu quero, gente. Domingo às vezes tá a gente lá falando já, cedinho, 6 horas, 10 para 6, tá lá falando. E aí eu tinha muita dificuldade de acordar cedo. Só que eu acordava 9 horas, 8 horas, e assim, para muita gente isso pode parecer cedo, mas assim, para mim fazia muita diferença porque eu tenho um horário específico que eu preciso começar também a fazer almoço por questões de trabalho também do meu esposo e toda a minha rotina. Então, para mim, o tempo não rendia, porque eu precisava fazer minhas coisas de trabalho também, e eu preciso parar no meio do dia para ter essa responsabilidade que quem, por mais que trabalhe em casa, né, e não tem diarista, esse tipo de coisa, precisa fazer, né, os trabalhos de casa. Então, vai entender aí. E aí eu precisava dar essa pausa e me atrapalhava muito. Então eu ficava, meu Deus, eu preciso acordar cedo. Mas, cara, assim, eu acho que quem tem essa dificuldade de acordar cedo sabe como é que é? Meu pai amado. Mas hoje em dia, olha aí, eu acordo cedo, dia até dia de domingo, sem despertador. 6 horas da manhã, 6h30, tô eu aí de pé, tranquilo. E consigo fazer minhas coisas, né? Que antes a minha motivação justamente era essa, não, conseguir me concentrar, conseguir produzir mais as coisas do meu trabalho também, e não ficar tão desesperada com os horários que eu vou ter que cortar, porque muita coisa que a gente faz, né, de trabalho, principalmente, precisa de concentração e acaba que cortando aquele momento de concentração, você não fica tão produtivo. Então, eu acho que tem também essa questão do hábito, porque você pode criar essa meta, no começo só parecer aquela coisa mirabolante, muito difícil, não estou conseguindo, mas depois acaba ficando uma coisa natural para você. A mesma coisa é com o exercício físico. Por muito tempo foi minha meta também, não permanecer na academia. Mas hoje em dia também é uma coisa que se eu não faço, eu fico me sentindo mal, fica faltando alguma coisa. Eu não gosto, fique bem claro, eu não gosto de fazer exercício. Mas assim, nunca me arrependo de ir e é uma coisa que faz diferença para mim, tanto no meu corpo, né, dores e tudo mais, e quanto também na minha saúde mental. Então, eu acho que tem também a ver com essas questões, né? Dependendo da sua meta aí. Acaba É, que no começo é mais difícil, mas depois você vai conseguindo. E eu acho que sim. até com dinheiro. Depois que você começa a criar um hábito de guardar pelo menos o pouco que seja do dinheiro, você já vai criando o hábito, aquele hábito de, né? De Não, eu tenho que guardar. guardar. Sim, Uhum. sim. É isso, porque muitas dessas listas de intenção, né, do começo do ano acabam sendo mesmo para novos hábitos, mas pode ser um novo projeto, uma meta de vendas, né, gerar mais dinheiro, mudar de É, trabalho, várias outras metas, mas sim, como as metas são muito específicas, né, e para a gente, geralmente, são ou projetos ou questões relacionadas a hábitos mesmo, e que são, como eu falo sempre, é o mais fácil da gente absorver, assim, de pensar. É bem isso, assim, tipo, começar a acordar mais cedo para você ia ter um impacto no seu bem-estar. Não sim, chegar no final do dia e não estar com a cabeça cheia de coisas porque não conseguiu fazer tudo, porque saiu atrasada, porque no outro dia vai ser do mesmo jeito.
porque tem alguma coisa que você não está conseguindo fazer. Para mim foi da mesma forma, assim. Eu tinha muitas coisas para dar conta no dia, acordando tarde, não conseguia fazer tudo. Então, o que eu decidi fazer, eu vou acordar mais cedo. E aí, o outro passo muito importante em tudo isso que a gente está falando vai do jeito que for, começa do jeito que for mais confortável para você. Se pular de acordar 8 horas para acordar 6 é muito difícil, acorda 7h30, ou acorda 15 minutos antes, e aí vai fazendo uma semana, 2 semanas. E aí é muito mais fácil você acordar de 15 em 15 minutos mais cedo do que já acordar 2 horas mais cedo. Porque é muito difícil mesmo, para quem está acostumado a acordar um horário, você acordar mais cedo. Fazer o corpo se acostumar. Até o corpo se acostumar é bem complicado. E aí, com qualquer meta, ler mais, ou colocar um projeto no mundo, da mesma forma, assim, dividir esse projeto em pequenas etapas. Quero vender esse ano X valor, né? Quero ter X valor de faturamento. Você vai precisar vender quantas unidades do seu produto? Quais estratégias que você vai usar? Enfim, e aí a gente pode ir pegando essas diquinhas, né? O porquê, a motivação, como que você vai começar e quais são as micrometas para poder alcançar. Acho que é isso. Inclusive, eu acho que uma coisa legal de falar aqui nesse episódio é se você tem um projeto maior que você queira colocar no mundo, eu acho que é interessante você ouvir o nosso primeiro ou foi segundo episódio que nós falamos sobre como que foi a nossa experiência de criar um curso, que pra gente em 2021 foi dessa temporada, que pra gente, né, agora em 2021 foi uma grande meta, um grande projeto que realmente saiu dessa forma, foi quebrado em várias metinhas. Então, assim, é interessante. Eu acho que quem tem um projeto maior, assim, que queira, se identifica e, né, queira colocar também em prática, eu acho que dá para tirar vários insights ouvindo lá esse episódio. E outra coisa também legal de falar é que nós acordamos cedo, porque para a gente funciona dessa forma, mas eu e a Nay, a gente também 8 horas, 9 horas, a gente normalmente já está dormindo. E não assim, nós não somos daquele pessoal do Clube das 5 e ninguém precisa acordar cedo para ser produtivo. É só, né, foi um exemplo aqui, porque para a gente funciona e tudo mais. Porque nós também gostamos de dormir cedo e acordar cedo. Para a gente funciona melhor. Então, foi só um exemplo. Porque, né, essa questão aí do Clube das 5 é polêmico. Sim. O seu 5 da manhã pode ser 8, pode ser 9. Então, pode ser mais tarde até, se para você fizer sentido. Para a gente não faz que a gente gosta de trabalhar de noite, até tarde. Eu não funciono nada de noite. Porque temos várias áreas de responsabilidade. Então, como nós falamos, tem que fazer almoço. Tem várias coisas aqui também tem que cuidar da casa. Então, por conta da nossa saúde mental mesmo, isso foi uma decisão muito acertada. Sim. Outra questão aqui são coisas para excluir na hora de escrever as nossas metas. Quais os principais erros assim, que você acha que normalmente as pessoas costumam cometer? Um exemplo assim, né? Vou falar por mim. No início desse ano, você sabe, uma meta que eu coloquei lá no meu Instagram, bem louca. Lembra quantos seguidores eu tinha colocado? Né? Quero quantos seguidores. Quero seguidores. Cara, tipo assim, eu já sabendo que eu não ia alcançar aquilo, porque gente, sério, quem trabalha com Instagram, olha, parabéns para quem consegue manter a constância, né? Faz tudo lá que tem que fazer certinho do marketing que os gurus aí indicam, mas a gente sabe o que tem que fazer, mas realmente para a gente, eu já cheguei à conclusão, para mim não dá. Então, assim, foi uma meta completamente aleatória que eu coloquei lá, sabendo que não ia dar para mim e que eu não fiquei frustrada, porque eu já meio que sabia isso, tanto que eu escrevi, a Nay sabe.
Eu já escrevi rindo, mas assim, né? Eu acho que é um grande erro fazer esse tipo de coisa, porque aí no final a pessoa fica super frustrada. Eu já vi gente, pessoa, né, até cliente minha, colocar meta financeira assim, exorbitante, sendo que a pessoa não tem como ela chegar naquela meta financeira com a rotina que ela tem, com a capacidade de gerar dinheiro que ela tem naquele momento. Então, às vezes, coloca um valor muito grande para pouco tempo, de pouco tempo, prazo curto demais, com o valor que ela tem disponível de poupar. Então, esse tipo de coisa, assim, eu acho que é um grande erro, né? Sim. Não sei se você tem algum outro exemplo aí para dar Não, eu também. concordo. Eu acho que a gente tem que analisar nossas condições. O principal erro é não analisar quais condições você tem de realizar essa meta, que é aquela questão entra dentro da execuibilidade. E eu acho, para além dessa coisa de. Eu tenho uma meta de alcançar 5 mil seguidores em 2022. Não é minha meta, mas vamos dizer, hipoteticamente. Eu vou fazer o quê para alcançar esses 5 mil seguidores? Eu vou fazer tudo que vão me falar, eu tenho essa energia, eu tenho condições de fazer isso, que eu vou precisar me dedicar muito. Então, se você não tem, não coloca a meta. Então, eu esqueci a palavra, mas assim, não se subestime se você sabe, no fundo, que no fundo você não vai conseguir. Mesma coisa em relação a finanças. E aí eu dou outro exemplo que é a gente sempre quer realizar, comprar várias coisas, né? Eu sou a louca das viagens, quero fazer todas as viagens. E aí, também trazendo um exemplo de cliente, a pessoa tinha vários desejos. E aí ela colocou metas iguais para realizar as mesmas coisas que dependem do mesmo dinheiro, do mesmo salário. Então, isso não vai se realizar. Principalmente se você já tem. E aí não vai realizar, não é porque a Nayá está falando, não é porque a Nath está falando. Que você tem um salário, ou você ganha um dinheiro por mês, que pode ser variável, não pode não ser, pode ser fixo. Mas aí você quer comprar uma coisa, você quer fazer uma viagem, ou você quer investir em outra coisa, quer fazer uma reserva de emergência. Tudo isso em 3 meses, 6 meses, e as metas são as mesmas, os prazos são os mesmos, no mesmo período, e você vai continuar fazendo a mesma coisa. Isso não vai ser realizado. E você vai ficar confuso no meio do caminho, confusa no meio do caminho, porque você não sabe, pode ser que você não consiga identificar qual é a prioridade. Então, o legal é a gente pensar, principalmente agora, né? Qual dessas metas é a minha prioridade? Em relação à condição financeira, contexto de vida mesmo. O que eu estou fazendo agora permite que eu faça isso, que eu realize isso. E também em relação à energia, né? Disposição. Eu tenho disposição para fazer o que eu preciso para poder alcançar isso? Então, para a gente não se frustrar. Com certeza que toda meta exige um esforço, né? Financeira, normalmente, ou você precisa ter disposição para gerar mais dinheiro, dependendo de quanto que é aí sua meta, né? E do prazo, e também abdicar de várias coisas, né? De comprar, ter que poupar mesmo, e abrir mão aí de algumas coisas que a gente acaba, de alguns luxinhos que a gente tem costume, né? Então, tem que realmente analisar esse tipo de coisa. É isso, você quer juntar a reserva de emergência, mas quer continuar saindo toda semana. E aí sai sexta, sai sábado, sai domingo. Isso vai dar certo? Vai. Tem que ter Isso lazer, tem mesmo. que ter lazer, mas a gente tem que abdicar de algumas coisas para ter outras. Isso mesmo, concordo plenamente. Eu tinha colocado aqui também como evitar frustrações no final do ano por não realizar alguma coisa. O que analisar nessa hora? Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou agora, né, sobre essas questões do que seria um erro de fazer.
essa questão do evitar frustrações, mas principalmente assim, né, como a gente já falou um pouco sobre isso, o que você indica assim, para a gente analisar no fim do ano sobre as nossas metas, porque eu acho que é muito difícil uma pessoa que consegue realmente realizar todas as metas que ela escreve no ano. Não é todo mundo definitivamente que consegue isso. Eu acho que, na verdade, é a minoria, só que ninguém fala sobre isso, né? No Instagram, todo mundo realiza todas as metas que Sim. escreve, todo mundo é Mara. Vamos ver. 20 de dezembro de 2022. Como que as pessoas não Ninguém estão fala falando sobre sobre isso. as suas metas? Era pra gente ter salvado, Nath, esses posts todos aí. Quer dizer, eu vou salvar de uma pessoa específica. Para chegar no final e ver o que, é que ela vai falar sobre essas metas. Porque Não hoje. fala nada. Simplesmente as pessoas não falam nada, na verdade. Final de ano, todo mundo só, não sei o que final de ano tá chegando. Aquela positividade tóxica que eu odeio, né? Mas tudo bem. Falando, o que final do ano tá chegando, e o que você fez? Pelo amor de Deus, gente. O Então, mundo tá um caos e o o ano foi povo uma querendo. bosta. Aconteceu coisa boa. Mas o ano foi uma bosta, assume, gente. E aí com essa conversa fiada. Que você Mas né? Mas então, a gente está falando sobre isso, não que a gente está aqui condenando ninguém, tá? É só porque virou uma febre, assim, mesmo. Tipo, a internet toda tá falando disso. E sem isso que a gente tá falando aqui. Tipo, eu tava falando que eram metas, mas na verdade eram listas. E no fundo, sendo só raso e uns copiando dos outros. Então, né? Você ficou um pouco sem sentido algumas coisas. Mas, voltando para a pauta, que é como evitar essa frustração no final do ano, duas coisas. O planejamento não é algo fixo, né? Não, nada tem que ser escrito em pedra, você tem que fazer isso até o final do mês, até o final do ano, e se não fizer, vai morrer. Não. E a outra coisa é, esse planejamento você pode ir fazendo ajustes ao longo do ano. Por isso que a gente fala também para colocar micrometas, metas intermediárias, e de alguma forma ir observando e acompanhando a sua evolução nessa meta. Por quê? Vamos de outro exemplo. Se a pessoa que tem um empreendimento colocou uma meta de faturamento X, né, para esse ano, então ela tem que começa já pensando, então por mês eu tenho que ter quanto de faturamento, então eu tenho que ter X. E aí já vem para o semestre. Nesse semestre, então, eu tenho que faturar tanto. No trimestre, eu tenho que faturar tanto. Se eu chegar no terceiro mês do meu trimestre e eu não tiver faturado aquilo que seria para aquele trimestre, eu vou fazer o quê? Eu vou manter essa meta e deixar a vida me levar, e aí para chegar no final do ano e ficar frustrado porque não alcançou, ou eu vou pensar em como eu posso modificar a minha meta, se for o caso, né? Vou ajustar aqui, ou quais ações que eu vou fazer para melhorar o meu desempenho em relação a ela. Eu não fiz isso aqui, eu não fiz essa propaganda, eu não fiz essa mídia, o meu produto tem que melhorar, eu tenho que investir mais nisso. Então, que a gente vai fazendo as revisões ao longo dos meses, ao longo dos trimestres, para acompanhar essa meta e ver se ela está realmente ok do jeito que você colocou, ou se precisa de ajuste para todas, para o exercício físico. Fazer exercício físico todo dia está fazendo sentido mesmo? Ou eu estou indo só 2 vezes na semana? E aí fica muito melhor eu mudar para minha meta é fazer 2 vezes na semana. E com certeza, né? E aí depois você, tá dando tudo certo nos 2 dias, dá vontade de ir mais uma vez na semana. Então, você já aumenta, 3 vezes na semana. Então, a gente vai observando ao longo do ano, fazendo revisões, para no final do ano, se mudou, você vai ter consciência que mudou. E se chegar no final do ano e ainda não conseguir alcançar a meta, você refletir no porquê. Não só ficar se martirizando, né? Se culpando, não conseguir. Porque a vida está aí para influenciar a gente de todas as formas. Pode acontecer uma coisa específica que você não vai conseguir controlar, e aí vai ter que fazer o ajuste, e aí no final não vai, ou você vai se perder,
por conta de algumas coisas, ou alguma meta vai deixar de ser prioridade, e aí naquele momento você não tá nem com cabeça para pensar, repensar aquilo ali vai ficar de lado. E aí é isso. Eu estava lendo em relação à meta de leitura da Thaís Godinho, por exemplo. Ela, acho que foi de 2 pessoas, na real. A Thaís Godinho definiu um livro por mês para sobre o tema finanças, que era a área de foco dela do ano. E acabou que ela não leu alguns livros, substituiu por outros, mudou o mês de leitura. E aí chegou no final, ela falou: eu não alcancei a minha meta, que era essa. Mas por que eu não alcancei a meta? Porque eu defini que seriam esses livros nesses meses específicos. Então, teve um mês que eu li outro livro, teve livro que eu li durante mais meses. E tá tudo bem, porque para mim fez sentido assim, porque esse livro eu não gostei, porque esse livro eu comecei a ler e não era o que eu esperava. E aí, um outro exemplo de meta também de outra pessoa, que fez também uma meta de um livro por mês. E aconteceu que ela leu 3 dos livros que ela definiu, porque a vida aconteceu. Em 2021 a gente teve que voltar à nossa realidade, aí teve que estava em casa, não estava mais em casa, estava saindo para trabalhar, teve que se reorganizar, porque a gente passou um ano em um contexto, e aí vira o ano, acabou, vamos ter que se reajustar tudo de novo, e seu corpo está acostumado com a coisa, sua mente está acostumada com a coisa, e aí essas coisas acontecem ano a ano, pode ser outra coisa que te influencie, e aí cabe a gente acolher essas coisas, entender, e se for algo a ser corrigido no próximo ano, corrige para ajustar a meta e aí segue. Não precisa ficar sempre, ai, não alcancei a meta, então tem alguma coisa errada. Concordo, ao contrário do que muitos falam aí, né? Esse pessoal motivacional e tal, que tudo depende só da gente, nem tudo, né? Tem vários fatores externos, como você falou, que fogem do nosso controle. Inclusive, meu lado controladora chora com essa parte. Mas fazer o quê, né? É isso, não tem para onde correr e é melhor abraçar. E é melhor abraçar e aceitar que isso existe do que realmente se frustrar lá no final. E como a Nay falou mesmo, revisar, né? Fazer o controle e acompanhamento disso, porque não adianta nada só escrever lá e deixar, né? E não ir acompanhando, vendo se realmente está funcionando, se realmente está fazendo sentido, se está conseguindo manter aquela meta realmente, ou deixar lá e deixar para ver só no final do ano e ver que não conseguiu. E essa questão aí do livro, principalmente, é um exemplo muito bom, porque, né, às vezes a gente começa a ler um livro, o livro é super chato, para que você vai continuar lendo aquilo ali se não está fazendo o menor sentido para você? Exatamente. Então, é só para poder colocar lá, não, eu li, sei lá quantos livros no ano, porque parece que essa meta do livro parece até uma competição no Instagram, né? Cada um querendo ler mais livro que o outro. Então, eu acho que isso aí também é uma coisa a ser analisada e ver o que realmente faz sentido. Uhum. E não deixar realmente de fazer essas revisões. Inclusive, a Nay tem várias aulas, tem um workshop no YouTube também sobre planejamento. Para nosso podcast, a workshop sobre planejamento anual. Isso mesmo, que aí você já consegue lá. E tem uns posts também sobre trimestral, planejamento, eu acho que até semestral tem. Não lembro se é trimestral ou semestral. Eu acho que é só trimestral e anual. Então, é muito importante, assim, fazer essas revisões realmente, né? Planejamento é para a gente realmente ver o máximo para não dar errado, fazer o máximo para aquilo sair como planejado, mas não significa que não pode dar errado, né, gente? Como e finanças. Não pode mudar. Isso. Com as finanças é a mesma coisa. Eu sempre falo isso. Então, o episódio de hoje foi esse. Acabou? Muito obrigada aí para quem nos ouviu. Não sei se tem alguma coisa mais. A gente já quer. Gente, tchau, foi isso. Até a próxima.
Então, pessoal, vai, continua encerrando. É para eu continuar encerrando? Mas é isso. Então, gente, muito obrigada. Para quem nos ouviu aí, o episódio de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Nos siga lá nas redes sociais. Se você gostou desse episódio, não deixe de nos marcar ouvindo, né? Tirar um print ou compartilhar na sua rede, que nos ajuda muito. Muito obrigada. Muito obrigada. Se tiverem alguma sugestão, podem nos mandar lá no direct de tema para os episódios. Se ouvir, nos marca lá no nosso arroba, que a gente vai gostar muito, ficar muito feliz. Manda para a amiga que está precisando também definir as suas metas. E até o próximo episódio.